Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. A partir do verso 10. O sonho de Jacó em Betel. Todos acharam? Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu. Viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra e não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé, como coluna memorial, e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: Se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Que nosso Deus bendito aplique a sua palavra lida nos nossos corações. Amém, irmãos? Muito bem. Nós estamos no limiar de um novo ano. Certo que o dia de amanhã não tem nada de misterioso, nada de diferente, mas o dia de amanhã é o começo de um ano novo. E nós encaramos este ano novo de muitas maneiras. Mas gostaria de convidá-los a encará-lo como uma nova jornada, uma nova viagem que nós vamos fazer. E eu tenho uma pergunta para fazer nessa noite. O que é que nós vamos levar na nossa bagagem para a jornada 2022? E o que é que nós não devemos levar na bagagem? Eu estou, com a mochila nas costas, simbolizando a bagagem que eu vou levar nesta viagem.
Então, quando a gente vai viajar, geralmente a gente prepara a mala e arruma a mala da gente. E lá em casa, eu sou assim o mais entendido em coisa de mala, né, Raquel? Às vezes tenho que ajudar a Raquel a arrumar a sua mala. Não que ela não saiba, mas eu já viajei tanto desde novo que aprendi alguma coisa sobre malas, sobre bagagem. Eu não sei vocês, mas quando eu viajava, sempre sobravam roupas que eu levava e não usava. A gente tinha assim um pensamento, se acontecer alguma coisa, é bom a gente levar alguma coisa a mais. Mas como agora está muito cara a bagagem, e o excesso de bagagem está muito caro, e para a gente conseguir uma passagem mais barata no avião, a gente leva então a mala de mão. E a mala de mão deve pesar no máximo 10 quilos. Então a gente agora está policiando e observando o que realmente precisa levar. Então eu já não levo mais aquelas roupas sobrando como costumava levar para uma eventual necessidade. Agora vai tudo contadinho, para caber tudo, para dar certo. E quantas vezes lá em casa eu pego a minha mala e coloco no ombro e subo na balança para ver quanto é que está pesando. Ah, ainda dá para colocar uma calça. Ah, cabe mais isso. Ou então tem que tirar uma coisa, tem que tirar outra. E a gente tem hoje essa preocupação, o que é que a gente leva, o que é que a gente não leva, o que de fato é necessário levar. Mas na nossa jornada para 2022, o que é que está na bagagem que a gente não deve levar? Tem coisas que a gente coloca lá e a gente não precisa levar. O certo é que a nossa bagagem determina ou diz onde nós queremos ir. Parece que a nossa bagagem, ela indica qual é o nosso destino. Se você abre uma bolsa, uma mala de uma pessoa e tem lá maiô, biquíni, saída de banho, essas coisas, você imagina o quê? Essa pessoa está indo de férias e vai para onde? Uma região de praia. Então a bagagem que você tem, ela determina o seu destino. Não é? Onde você quer ir ou onde você quer chegar. Nós precisamos fazer uma revisão na nossa bagagem. A gente está entrando no ano novo. E o que é que está aí dentro da nossa bagagem? O que é que está aí que a gente não deve levar? Não é? Ou o que não está aí que a gente precisa levar? Não sei se vocês já pensaram nisso. Eu ouvi essa mensagem no início desse mês, o pastor Ricardo que a pregou, e eu fiquei assim, impressionado com a beleza e a verdade desta palavra. Eu disse para ele, olha, você vai me desculpar, mas no último dia do ano eu vou pregar essa mensagem lá na nossa igreja. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, a gente já encontra de cara que a nossa bagagem precisa ser aliviada de algumas coisas. Lá está escrito, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado que firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É preciso tirar o peso e tirar o pecado. Não podemos levar o pecado para 2022. E aquelas coisas que estão nos pesando, nos oprimindo, nos agarrando. A gente não consegue caminhar, você vai caminhando, de repente tem uma coisa presa a você, que lhe pesa e você não anda.
Preciso que a gente alivie, não é? A nossa bagagem. Então eu quero enumerar aqui alguns itens que são inadequados para levarmos para o ano que vem. Em primeiro lugar, a culpa. Não entre em 2022 levando a culpa, não é? A culpa geralmente vem às vezes de algo que você tentou e não deu certo. Ou alguma coisa que você fez não deveria fazer, alguém que você machucou não deveria machucar, um negócio que você deveria fazer, não deveria fazer, você fez, um lugar que você não deveria ter ido e você foi. E o certo é que a gente vai levando algumas culpas dentro da gente. E não faz bem na nossa bagagem a gente levar a culpa. Então está aí um item que nós precisamos nos livrar. Pecados não confessados, não é? E não abandonados. Às vezes a gente vai carregando aquilo, a gente não confessa, a gente não se livra disso, a gente não abandona. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que confessa o seu pecado e deixa, este alcançará o quê? Misericórdia. Mas a gente fica guardando aquele pecado lá na nossa vida e vai levando, vai caminhando. Não, e isso não deve estar na nossa bagagem. Nós devemos ficar livres de todo o pecado. Jesus disse, e é um texto de Jesus que foi muito falado no Brasil, em todos os cantos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor quer que nós sejamos livres, livres do pecado, livres da culpa. E Ele derramou seu sangue na cruz, que é capaz de resolver essa situação, de apagar a nossa transgressão, de nos livrar desta culpa, deste peso terrível. Então, não leve, não é, a culpa, o pecado, para o ano que vem. Não leve. Lá no livro dos Provérbios diz assim: quem oculta seus pecados não prospera. Quem esconde seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Então, não é? Quantas vezes os filhos da gente, ainda novinhos, menino, para dormir é só ter sono, bater na cama e dormir. Mas às vezes, criança está lá, não dorme, não consegue dormir, e aí fica ali, às vezes começa a chorar, chama pelo pai, pela mãe, aí ele precisa contar: olha, eu fiz uma coisa muito errada. Eu fiz algo, e ela não consegue dormir. Não consegue dormir. E aí, quando você chega lá no quarto, conversa com ela, a perdoa, abraça, ora por ela, aí ela dorme a noite inteira. Não leve na sua bagagem a culpa, o pecado. Não entre no ano seguinte com esse item aí na sua mochila, na sua mala. O medo. Quanto medo. A gente vive assombrado com qualquer coisa. A insegurança. Me sinto inseguro. Eu estou sempre assim, faltando alguma coisa, eu não tenho nenhuma segurança. Aquele sentimento de frustração. A gente fica desapontado, frustrado. A fadiga, o desânimo. Jesus disse: tenha um bom ânimo. O Senhor falou para Josué: anima o teu coração, sê forte, tem bom ânimo. Mas a gente às vezes deixa o desânimo tomar conta da gente, a inveja. A gente fica triste, aborrecido e cheio de inveja no nosso coração, a incredulidade. A gente deixa de crer, deixa de acreditar, e a gente vai levando na bagagem
não é, esses itens na nossa vida, a ansiedade. Aquela ansiedade, o orgulho, pessoas orgulhosas, não é? A mentira, quanta mentira que a gente fala e vai vivendo uma mentira, não é? E a gente vai colocando essas coisas dentro da mala da gente, da bagagem, dentro da nossa bagagem, e quer entrar no ano seguinte levando essas coisas. Mas na hora que vai pesar, não passa, não entra. Você não consegue fluir, você não consegue correr, você não consegue subir, você não consegue voar. Porque aquela coisa ali está dentro da sua bagagem, você vai guardando aquilo ali, e aquilo vai te comendo, te destruindo, te impedindo, te amarrando. Você olha às vezes para a pessoa e fala, não entendo como é que aquela pessoa não vai para frente. Está sempre amarrada, semblante sempre carregado, carrancudo. Porque sua bagagem está cheia de itens que são inadequados, que não são apropriados. E quando o pastor estava pregando essa mensagem, ele falando dos itens que a gente não podia carregar, eu até falei assim, coloca um mais aí, o Covid. O Covid. Né? Então, você precisa identificar esses itens inadequados na sua vida. E tirar eles da sua bagagem. Tira essas coisas da sua vida. Não leve essas coisas com você, pelo contrário. São coisas que nós não vamos levar para 2022. Vamos perder aqui, esquecer aqui, pedir a graça do Senhor aqui, nós vamos orar no final do culto e nós vamos deixar o nosso fardo aos pés do Senhor Jesus, e essas coisas inadequadas vão sair da nossa bagagem, em nome de Jesus. E o que é que eu vou levar? O que é que eu vou colocar na minha bagagem? Interessante que eu tenho no meu celular, eu tenho umas coisas escritas, e eu tenho assim, checklist de viagem. O que é que eu vou levar na viagem? Aí eu falo assim, se eu for de carro, se eu for de ônibus, se eu for de avião, então eu tenho uma lista ali, e quando eu vou separar as minhas coisas, eu separo dentro daquela lista. As coisas que eu devo levar. E interessante que quando eu faço o óculos novo, eu guardo o antigo. E todas as vezes que eu vou viajar, eu levo o antigo. Porque se acontecer alguma coisa com esse aqui, o outro está lá. Está um pouquinho assim, gasto na visão, mas dá ainda para fazer alguma coisa. Então eu sempre levo comigo o óculos antigo. Sei lá, pode acontecer. Nem sempre a gente tem um shopping hoje em qualquer lugar que você vai lá e compra um óculos. 10, 15 reais, você só fala o grau. Não é? E da marca que você quiser. Certo? Então, o que é que eu vou levar na minha bagagem? Meu checklist para minha bagagem para 2022 tem quais itens? E aqui, nesse texto que eu li de Jacó, a gente encontra nesse texto os itens que a gente precisa ter sempre na nossa bagagem, em toda a nossa jornada. Primeiro lugar, Jacó levou consigo os seus sonhos. Os sonhos. É preciso que nós tenhamos sonhos. Não é ser pessoas sonhadoras com coisas fúteis. Não, nada disso. Não é? É preciso levar na nossa bagagem os nossos sonhos. E veja o texto que Jacó sonhou com uma escada. Ele viu uma escada. Interessante que o elevador te leva muito mais rápido. Você toma o elevador e você sobe rápido no andar que você queira ir. Mas
a escada fala de processo, de degraus, de estágios. Tem coisas na nossa vida que a gente não pode passar por cima. Tem etapas na nossa vida que a gente não pode simplesmente queimar. Não sei se vocês ouviram contar a história daquele pessoal que ganhou uma cruz para carregar e todos levando sua cruz, mas teve um que resolveu ser mais sabido que os demais e andar mais que os outros e cortou um pedaço da cruz. E ela ficou mais leve, e ele então caminhou, foi para bem longe. Daqui a pouco ele falou, mas se eu cortar mais um pouquinho, eu posso, em vez de arrastar, eu posso carregar. E ele foi cortando ao ponto que ele botou debaixo do braço e levou a sua cruz, e foi mais longe, mais rápido. Mas só que quando chegou lá na frente, tinha um rio. E a ponte para atravessar o rio era a cruz. Todos que vieram depois dele colocavam sua cruz e passavam por outro lado. E ele não pôde cruzar o rio. Porque ele simplesmente queimou etapas, queimou processos, queimou degraus. E quando Jacó sonhou com a escada, não é? Ele sonhou com esses degraus. Nossa vida é uma viagem. E nossa vida deve ser também inspirada nos nossos sonhos. Um pastor escreveu um livro, Sonhe e Ganharás o Mundo. Não perca seus sonhos. Não perca seus sonhos. Corra atrás dos seus sonhos. Há tantas coisas que você pode conquistar. Há tantas coisas que você pode fazer. Então, os sonhos, eles devem estar presentes na nossa jornada, na nossa caminhada e na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vou lhe dizer uma coisa, melhor que a decolagem é a aterrissagem. Não sei vocês, mas quando o avião vai sair, eu não me preocupo não. Mas quando ele começa a descer, e na hora que ele está para pousar, parece que o meu ar prende. Prende. E na hora que dá aquele barulhinho que bate no chão, e que eu sinto ali os freios, e sinto que o piloto tem o controle da aeronave nas mãos, aí eu abro um sorriso, e eu fico feliz de novo, e alegre e tudo isso. Mas, muitas vezes, o que conta não é como você sai, é como você chega. Então, é preciso que você sonhe, leve seus sonhos com você. Na bagagem aqui de Jacó, ele tinha uma habilidade, ele levou com ele uma habilidade, ele sabia lidar com as pedras. Porque no caminho da gente vai ter o quê? Muitas pedras. E lá onde Jacó estava, havia pedras. E ele pegou uma pedra e fez dela o quê? O que nós geralmente nunca pensaríamos em fazer. Ele conseguiu transformar uma pedra num lugar onde reclinar sua cabeça e passar a noite. Essa perícia, essa sabedoria, esta graça em saber lidar com as situações. Porque o ano de 2022, como todos os outros, não só reserva para a gente coisas maravilhosas. 2019, ninguém sonhava que em março nós entraríamos e que estamos até hoje no que nós entramos. Muitas pedras vão vir. Mas que Deus dê a você graça e equilíbrio para você saber lidar com essas situações. Em vez de viver tropeçando em essas coisas, se embaraçando nessas coisas, você vai conseguir transformá-las em algo que vai trazer conforto à sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, não é? Ele
viu uma escada que liga a terra nos céus. Isso fala do nosso vínculo com o céu. Leve na sua bagagem o seu vínculo com Deus. Não troque, não negocie, não perca, não jogue fora, não menospreze, não dê as costas jamais ao seu vínculo com Deus. A sua aliança com Deus, não é? O seu status em relação a Deus, o que Deus é e que você significa para Ele. Ele viu uma escada que liga o céu, a terra, no céu. Então eu tenho uma ligação com Deus, eu não posso perder meu contato com Deus, eu não posso perder o meu relacionamento com Deus. Eu não vou deixar Deus por nada, eu não vou sair da presença de Deus por nada, eu não vou deixar de caminhar com meu Deus por nada. Isso vai na minha bagagem. Eu vou levar o Senhor comigo, onde quer que eu vá. Eu vou carregar o nome do Senhor na minha vida, onde quer que eu vá. O Senhor estará comigo por todos os lugares que eu for. Eu vou invocar o Senhor, eu vou clamar o Senhor, eu vou celebrar o Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu vou ter comunhão com o Senhor. Eu não vou abandonar o meu Deus. Josué disse aos filhos de Israel: vocês escolham hoje quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Leve esse vínculo com Deus, esse vínculo com o céu. O que é que o Senhor disse para Nicodemos? Você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Meus amados irmãos, não é? O que é que mais, não é, vamos levar na nossa bagagem? O que é que nós vamos levar para o ano seguinte? A nossa fé no sobrenatural. Diz a Bíblia que Jacó via que nessa escada os anjos de Deus subiam e desciam. Os anjos são seres espirituais. É o sobrenatural. Na nossa vida a gente não conta apenas com as coisas naturais. A gente não conta apenas com 2 mais 2 mais 2 menos 2 mais 3 mais 4 vezes 5. Ah, não, eu se eu não puder ver, se eu não puder pegar, se eu não puder sentir. O Senhor disse: Tomé, porque você viu e creu, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você pode contar com o sobrenatural em 2022. Pode vir tempestades terríveis sobre a sua vida, mas você crê naquele que acalma as tempestades. Você pode passar momentos de grande perigo e sofrendo terríveis ataques, mas você sabe que Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. O anjo do Senhor vai se acampar em volta de você e vai livrar você. Os anjos do Senhor estão aí trabalhando, funcionando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou crer no sobrenatural de Deus, eu vou crer nos recursos de Deus, eu vou crer no poder do Senhor, eu vou crer nos milagres do Senhor, eu vou crer na cooperação de Deus, eu vou crer que quando me faltar todos os recursos, o Senhor vai enviar os corvos com pão e carne para me sustentar. O Senhor é poderoso, então eu vou levar na minha bagagem o quê? Fé no sobrenatural. Amém, irmãos? O que mais que eu vou levar na minha bagagem? Eu vou levar a consciência da soberania de Deus. Quando ele viu no seu sonho aquela escada, os anjos subindo e descendo, diz a Bíblia que lá no topo ele viu o Senhor. O Senhor está no topo.
no topo. Isaías disse: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Ele é o soberano. Ele é quem está no comando. É Ele quem tem o controle. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. E Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Quem tem o domínio de todas as coisas é o Senhor. Quem governa sobre todas as coisas é o Senhor. Quem dá a primeira e a última palavra é o Senhor. Ah, pastor, mas o anticristo vai vir aí, o anticristo vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E o que é que o senhor tem a me dizer? Que o meu Cristo vai derrubá-lo com o sopro da sua boca. Pronto. O anticristo levanta, mas eu vejo ele caindo com o sopro de Jesus. Sabe, meus amados irmãos, essa consciência de que Deus está no topo e que Deus está no controle de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que mais eu vou levar? Aí diz ele que escutou. E ele então fala assim: e Deus disse. Ali Jacó disse assim: e Deus disse. Quando ele teve aquele sonho, viu todas aquelas coisas, de repente ele falou assim: e Deus disse. Nós precisamos levar na nossa bagagem o que Deus disse. E o que é que Deus disse? Que você é mais do que vencedor. O que é que Deus disse? Que estará com você todos os dias até a consumação do século. O que é que Deus disse? Quando você passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em você. O que é que Deus disse? Quando você passar pelos rios, pelas águas, elas não te submergirão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Leve para 2022 a palavra do Senhor. E nós, amados irmãos, temos a alegria do nosso coração de todos os anos lermos a palavra, lermos a Bíblia. Que este seja um ano na sua vida que você vai ler a Bíblia todinha. Não é? Hoje o André falou comigo assim: pastor, quando é que começa a próxima leitura da Bíblia? Eu falei: André, nós vamos começar amanhã. Amanhã todos vocês já vão receber os postzinhos com a leitura do dia de amanhã. Vamos começar onde? Gênesis 1, 2 e 3. E não deixa faltar. Não deixa faltar. Aí o André falou assim: pastor, ontem eu terminei de ler a Bíblia pela segunda vez este ano. Que coisa maravilhosa, ler a palavra de Deus, irmãos. Leve com você a palavra. Leve na sua bagagem, coloca aí, na sua bagagem, a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. É espada que penetra no mais profundo. A palavra de Deus, meus amados irmãos, é fogo que queima toda a palha. A palavra nos limpa, a palavra nos santifica, a palavra é lâmpada, a palavra purifica, a palavra é rocha, a palavra dá direção, dá firmeza. Então, não esqueça de ter na sua bagagem para 2022 a palavra do Senhor. E Deus disse. Em último lugar, quando ele levantou a pedra e que ele fez aquela aliança com o Senhor, diz a Bíblia que ele tomou o azeite de oliva e ungiu aquela pedra. Isso fala da unção do Espírito Santo, do óleo do Espírito de Deus. Não deixe faltar na sua bagagem a unção do Espírito Santo de Deus. Leve com você o poder do Espírito de Deus na sua vida. Deixe esta unção bendita, vir sobre você e abençoar profundamente a sua vida. Que você viva 2022 debaixo da unção do Espírito Santo. Amém, amados?
Glória a Deus! Glória a Deus! Além desses itens, o que eu vou levar na minha bagagem para 2022 é esperança. Muita esperança. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Vamos nos alegrar na esperança. E a esperança, ela não se confunde. Então, meus amados irmãos, existem muitos itens que estão pesando na nossa bagagem. E nós vamos deixá-los de fora. Não leve esses itens para 2022. Mas não deixe de levar aquilo que você muito precisa. E que Deus abençoe a sua bagagem. Porque o fardo do Senhor é que é leve. É leve. E eu gosto de ler no livro dos Salmos quando o salmista diz: Deus nos ajuda a levar a nossa carga, o nosso fardo, dia a dia. Ele leva a nossa carga. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, nesta hora. O que é que está aí na sua bagagem que você não deve levar? Então essa é a hora de você limpar sua mala. Não é? Não espere que a balança do juízo tire as coisas de lá. Não. Então tire essas coisas da sua vida. Tudo aquilo que é inadequado. Tudo aquilo que não convém você carregar com você. Deixe o pecado fora da sua bagagem. Confesse o seu pecado e abandone. Você alcançará a misericórdia do Senhor. O que é que está pesando na sua vida? E o que é que está faltando na sua vida? Que nessa noite o Senhor possa nos dar essa graça, essa bênção. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Ore comigo nesta hora. Diz assim: Senhor Deus, eu estou diante de Ti. Às portas do novo ano. Todas as coisas na minha vida que são inadequadas, que não são próprias de um filho e filha do Senhor. Senhor, eu quero deixar nesta hora. Eu quero tirar isso da minha vida. Perdoa meu pecado. Perdoa as coisas que eu tenho levado na minha vida que não são adequadas. Me livra disso nessa noite, Senhor. E no nome do Senhor Jesus, eu declaro na Tua presença, que pela Tua bondade, pela Tua graça, todas essas coisas saem da minha vida agora. Em nome de Jesus, eu quero levar comigo a Tua presença, a Tua bênção, a Tua unção, o Teu poder. Põe isso na minha bagagem. E eu entro em 2022 confiante em Ti, com muita esperança no Senhor. Eu creio que o Senhor será sempre o meu Deus, e o Senhor será o meu guia, até o dia da minha morte. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos.